Reconhecer a importância direta da espessura permite reconhecer aquilo a que podemos chamar uma poética de paredes delgadas e uma poética de paredes espessas, que são poéticas em absoluto diferentes. A abertura em parede delgada limita-se a deixar que a luz necessária à visão interior permita essa função, sem a modelar, sem a tornar em si mesma expressiva. As aberturas em parede espessa, por seu lado, controlam a luz em intensidade, tonalidade e temperatura, pelo que esta, em vez de se limitar a permitir perceber volumes e superfícies, resulta modelada e integrada em si mesma, na globalidade do conjunto expressivo. Na Igreja dos Olivais, interessaram-me tanto os aspectos funcionais como os rituais e poéticos. Era o ritual que unia todas aquelas pessoas que na realidade tinham ideias de igreja muito diferentes. O que era importante era a ação. Era importante descoisificar o sagrado. Eu vim aqui para Olivais Sul em outubro de 1979, com ordem expressa do cardeal Ribeiro para lançar de imediato a primeira pedra. Porquê? Porque já tinha sido o concurso, a escolha do primeiro concorrente e era preciso avançar. Por uma razão muito simples. É que estabeleceu-se um acordo entre o governo liderado por Mário Soares e o patriarcado, sendo que o governo financiaria, dentro dos moldes que depois perduraram por muito tempo, 25 igrejas. Esta era a primeira e era preciso começar. Se eu for assim às minhas memórias de infância e da adolescência do Padre Janela, é a construção desta igreja, não é? Sempre que me falam do Padre Janela, lembro-me dele a falar, a pedir, a falar da construção. Foi com o Cónigo Janela, neste momento Cónigo Janela, que esta igreja foi construída e foi uma luta muito grande por construir uma igreja, sendo que a igreja somos cada um de nós, somos as pedras vivas, mas precisamos de algo para nos abrigar. E o Cónigo Janela teve um trabalho muito grande. Nessa altura, a comunidade paroquial era muito mais jovem do que é hoje. Os Olivais tinham muita gente nova. A comunidade tinha muitos jovens que, na altura, se empenharam com muitas dinâmicas, muitas coisas para angariarmos fundos e assisti ao nascer desta igreja desde o início, porque estávamos sempre com as nossas celebrações e atividades lá em Igreja de São José, agora a Igreja de São José, na altura era Nossa Senhora da Conceição. E então, a partir daí, assisti realmente ao construir desta igreja. O Padre Janela, que era o prior que cá estava, pediu-me para ir receber cotas, pessoas que pagavam uma cota para a construção da igreja. Algumas das iniciativas tiveram o seu quê de lúdico, mas também de caricato. Tive de deixar crescer as barbas para ter alguma coisa para empenhar. Mas valeu-me 2 ou 3 máquinas de barbear que me foram fazendo a oferta ao longo daquele tempo. Mas eu só cortei as barbas quando veio aqui o secretário de Estado, o Dr. Liberato, que foi depois também chefe da Casa Civil do professor Cavaco, quando foi presidente. E então ele, ali à entrada, depois de ter visitado a igreja, diz-me assim: olha, vou-lhe entregar o último cheque, 11.000 contos, nunca mais me esqueço, vou-lhe entregar o último cheque, agora já pode cortar as barbas. Ele também tinha barbas. E eu disse: Sr. Secretário de Estado, eu sei porque é que deixei crescer, as suas não sei, mas também faço fotos que as possa cortar, não porque seja endividado. De receber cotas, cheguei a ter 180 cotas a correr o bairro todo.
até lá abaixo onde era a junta de freguesia e a estação dos Olivais, do caminho de ferro. Às vezes chegava a casa todo encharcado, porque no inverno eu trabalhei no metropolitano 39 anos. E de maneira que nos meus tempos livres fazia isso para a igreja. Era de facto uma necessidade da paróquia, foi uma imensa alegria, apesar de ser controversa, foi uma imensa alegria conseguir-se inaugurar aquela igreja. Esta Igreja dos Olivais, onde estamos, realmente ela é fruto do tempo. 1970 é o ano de realização do concurso e ela espelha muito bem aquilo que era o debate e o que estava em questão no campo da arquitetura religiosa neste período. Ao mesmo tempo, ela também reflete tudo aquilo que herda e, portanto, desde 1959, que vinha sendo reestruturado o mapa da Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, com a criação de novas paróquias e com a ideia que isto seria uma zona de expansão urbana da cidade, e que realmente foi. Este é um equipamento no meio de outros equipamentos. Agora, como é que ele pode ser valorizado? Como é que ele pode ser potenciado? Que tipo de serviços aqui se podem construir? Essa é a grande questão que cada comunidade, em cada tempo, tem que procurar dar a melhor resposta que conseguir. O concurso que é feito em 1970 já avançou bastante em relação ao momento em que é pensado o bairro e, portanto, a colocação do equipamento religioso no bairro é reflexo de uma lógica, posso dizer, pastoralista, de base territorial, onde a igreja estaria certamente no centro da composição do meio das habitações ou junto a comércio, e isso é algo que se está a repensar no final da década de 60, e é muito curioso porque, como estava a dizer, o concurso vai refletir muito estas preocupações de discutir qual o lugar da igreja na cidade, e percebe-se que os Olivais percebe-se daquilo que se lê nas várias memórias escritas dos vários concorrentes, que são 5 arquitetos concorrentes convidados pelo Secretariado das Novas Igrejas, percebe-se que há uma crítica profunda que está a ser feita ao bairro dos Olivais. Ou seja, o bairro ainda está em construção e já estamos a querer repensar aquilo que estamos aqui a propor. A ideia dele para a igreja é um espaço público onde tudo se pode acontecer. Ele admitia que aquilo é um espaço que onde também pode haver cerimónias religiosas e litúrgicas, mas é fundamentalmente um espaço público. No limite é um espaço onde se pode fazer um almoço de amigos ou dentro do espaço que a Igreja Católica considera o espaço sacro, sagrado ou consagrado, que é o espaço onde está o altar e está sobretudo o sacrário. As propostas que foram apresentadas ao concurso eram muito diferentes. O concurso pode-se dizer que foi renhido entre as 5 propostas, mas, acima de tudo, as duas que mereceram mais destaque por parte do júri, que envolvia pessoas da paróquia, mas também pessoas externas à paróquia com ligação à questão da arquitetura religiosa. José Maia Santos, por exemplo, era um nome dos arquitetos que fazia parte do júri. Dom Albino Cleto, creio que também, futuro bispo de Coimbra, na altura não era bispo, mas era padre, que também creio que está na composição do júri. Realmente avaliam as propostas com um sentido muito crítico daquilo o que é que realmente hoje quer ser a Igreja na cidade. E aquilo que lemos no texto do concurso, no convite, é: caros arquitetos, esperamos contar convosco para poderem propor-nos coisas novas, coisas que nós não estejamos a equacionar e que, possivelmente, num quadro de incerteza, como é aquele que caracteriza a final da década de 60, os arquitetos talvez pudessem ajudar a encontrar uma identidade neste momento de incerteza. E, portanto, aquilo que nós vamos encontrar nas respostas dos arquitetos são alternativas a este quadro de incerteza e esta crítica que estava a ser feita ao bairro, ao modelo de bairro, ao modelo de urbanização. Mais do que o projeto de um edifício, é um projeto de um sistema. Um sistema, não digo construtivo, um sistema de concepção e de utilização, não é? É fácil de identificar, aquilo tem umas galerias, que são ruas paralelas, e entre essas ruas formam-se quarteirões, que no fundo são os espaços utilizáveis, não é? Quer dizer, há, portanto, uma rede, digamos, de espaços de circulação a alimentar vários núcleos, como se querem, que podem ser
variáveis ao longo do tempo com os espaços utilizáveis. Dado tratar-se de um concurso de esbocetos para um programa cuja indefinição parece voluntária, no sentido de favorecer o esforço de reivindicação de soluções atuais, o que se pretende defender nesta solução é não só uma ideia de igreja, mas acaba por ser também uma ideia de arquitetura, uma das condições de modernidade necessárias a uma arquitetura atual é de se propor como arquitetura para a apropriação. E os dois projetos que são mais debatidos é o projeto vencedor, onde nós estamos, do Pedro Vieira de Almeida, e o de Manuel Vicente, que também já tinha feito obras em Macau, de natureza da arquitetura religiosa, algumas capelas. E há muito esta questão de o que é que eu tenho a propor para um lugar que nós apelidamos de caos, de deserto. Deserto é a palavra que Manuel Vicente fala em relação a este bairro, um lugar onde abundam formas diversas, mas que não há unidade e não há espaço de encontro. E, portanto, ele diz que falta qualquer coisa no bairro que agregue. Propõe, então, uma igreja completamente diferente desta onde nós estamos hoje, que se afirma como um volume de extraordinário, quase podemos dizer quase icónico, não é? Que quer ser esse fórum, que é uma outra palavra que ele usa, que dê sentido e significado a um bairro que é povoado de coisas diferentes, mas que não encontra um espaço de coesão. A proposta de Pedro Vieira de Almeida surge em sentido contrário, ou seja, faz a mesma leitura crítica do bairro como um lugar que não cria com a experiência urbana, não é? O lugar de encontro, e portanto há que virar para dentro, e portanto a presença urbana não interessa tanto como o elemento icónico que vai pôr ordem no conjunto, mas interessa mais criar um sistema onde as pessoas possam encontrar. E então, curiosamente, a palavra que o Pedro Vieira de Almeida vai usar para descrever esta igreja é que ela funciona como um oásis neste caos em que a envolve. O concurso foi renhido na altura, apareceram uma série de... Recordo-me dos dois projetos, o projeto Pedro Vieira de Almeida, que ganhou, ficou em primeiro lugar, e um outro projeto muito interessante, do Manuel Vicente. O bairro dos Olivais, na altura, estava a começar, tudo isto eram quintas ainda, havia já edifícios construídos, sobretudo à volta, na periferia do bairro, mas não havia muita construção, estava tudo a começar, o bairro estava um bocado inóspito, desagradável, as ruas estavam por acabar, não havia passeios, enfim, era um ambiente ainda de começo de vida. E o Manuel Vicente começava a sua memória descritiva referindo a proposta que apresentava, a forma que ele escolheu para a sua proposta era uma pirâmide. E a sua memória descritiva dizia que os Olivais são um deserto. Do deserto, a forma adequada é uma pirâmide. Eu acho que é importante percebermos que, por exemplo, o Pedro Vieira de Almeida já tinha trabalhado com o secretário das Novas Igrejas quando participa neste concurso. E tinha trabalhado juntamente com o Germano Bernardo na criação de uma capela-salão em Salvaterra de Magos, que na altura fazia parte do território distrito ao Patriarcado de Lisboa, entretanto separado e já diocese de Santarém. E essa igreja, essa pequena igreja chamada Capela-Salão de Marinhais, funciona um bocadinho como protótipo a uma outra escala daquilo que vai ser depois aqui ensaiado à escala de complexo paroquial. Ou seja, um espaço de natureza polivalente, onde se pode celebrar o culto, mas também pode ser aberto a atividades culturais. Um espaço que responde na multiplicidade de valências que a Igreja é chamada a participar, ao fim e ao cabo, ou que a Igreja quer participar. Este projeto aparece então com o Pedro Vieira de Almeida e não entrou imediatamente em execução, houve dificuldades de dinheiro, como sempre, hesitações, como há dinheiro, não há dinheiro. Constituiu-se a comissão de fábrica nessa altura, então com a presidência do pároco, do novo pároco, que veio trabalhar connosco, o padre, agora cônego, António Janela, que foi designado para aqui o então Bispo de Lisboa, o Patriarca Dom António Ribeiro, que sabia do seu entusiasmo por determinado tipo de atividades, então nomeou para esta paróquia e ele chegou cheio de vontade. A comissão constituiu-se então com ela. O arquiteto confessou-me a mim uma vez que nunca tinha estado
na inauguração de um dos seus edifícios, que foram vários, não é? Porque ele abandonava a obra. E aqui aconteceu também o problema do altar, mas foi uma personalidade de quem eu fiquei amigo. Conheci-o com uns óculos de massa, é massa que se diz, não é? Uns óculos de massa e com fita gomada aqui. Passado muitos anos voltei a encontrá-lo, a fita gomada seria outra, mas os óculos eram os mesmos. Era um homem despojado. O projeto aqui desta igreja ele é conturbado, porque a licença ele ganha o concurso, mas não é logo começado a construir, ou melhor ainda há ali um tempo, apanha o 25 de Abril, tanto que a dedicação da igreja já é muito posterior, não é? Há aqui um compasso grande de espera. E durante esse período eu acho que algumas opções de projeto começavam a ser questionadas, não é? Quando se constrói quase com 10 anos de diferença sobre a data a que se pensou o projeto, naturalmente o projeto vai sendo adaptado. E eu acho que este projeto também sofreu com isso e com o próprio afastamento de Pedro Vieira de Almeida a certa altura do projeto de execução. Memória descritiva. Constitui este projeto a primeira fase do conjunto paroquial do Olivais Sul, fase definida a partir de um anteprojeto global. Parece, neste momento, útil relembrar alguns princípios gerais que se supõem ainda presentes no projeto agora desenvolvido. Criação de uma arquitetura para a apropriação, proposta de uma igreja que, como volume, se integre no bairro, refazendo a praça situada a poente e cuja expressão não seja demasiado eclesial, embora mantenha características de escala, de materiais e de tratamento que a definam como edifício público de marcada representatividade. A obra começou, não havia dinheiro, como sempre, nessas obras não há dinheiro, e o padre António Janela, se o entrevistarem, perceberão a angústia dele. Não, eu vou fazer uma obra sem dinheiro. Já comecei os peditórios, mas havia umas centenas de contos no banco. E a minha opinião, nessa altura, acho que foi uma opinião de entusiasmar. E disse ao padre António Janela, começa a obra que o dinheiro nunca lhe vai faltar. O dinheiro nunca lhe faltou. A residência paroquial, quando eu cheguei, neste espaço, até para não ser ocupado, porque houve aquela altura dos ocupas, não é? A seguir ao 25 de Abril, o meu antecessor, o Sr. Padre António, montou aqui um pré-fabricado. E eu ainda vivi um ano nesse pré-fabricado, de que tenho saudades, nunca tinha vivido numa casa de madeira. É uma sensação realmente muito boa. Mas, quando começaram as obras, havia urgência em começar, por causa do tal acordo com o governo, entre o governo e o patriarcado, vendemos esse pré-fabricado, que serviu durante muito tempo de lugar de culto ali no Mortal, ali perto da parede. O construtor não tinha muita habilidade para executar um projeto de arquitetura que era ao mesmo tempo um projeto de estruturas, quer dizer, tudo que a gente vê naquela obra é betão armado. E o betão armado ainda por cima escuro, relativamente escuro, intencionalmente da parte do arquiteto havia essa preocupação. Isto teve parado 2 anos porque o empreiteiro, o primeiro, foi-se embora e acabou, tiveram que rodear isto todo com um tapume. O arquiteto já era um arquiteto inquieto e então o novo pároco, o padre António Janela, era também então um personagem extremamente inquieto. E apareceram duas personagens com muitas inquietações sobre um projeto que entretanto já tinha sido aprovado, tinha sido escolhido, tinha sido aceito e que estava a avançar para empreitadas de execução. O diálogo entre os dois foi muito interessante. Muito interessante porque o padre Janela queria um determinado tipo de coisas, o arquiteto queria outro tipo de coisas, mas lá foram encontrando orientações para o trabalho. A única coisa que talvez tenha sido estranha para o arquiteto foi o eu ter pedido que houvesse na sacristia banho.
porque, de facto, deve ser a única igreja no mundo em que, depois da celebração da Eucaristia, o celebrante pode celebrar o seu autobatismo. Por isso, as próprias capelas mortuárias têm uma kitchenette. Foi ideias daquela altura, tudo isto se passa em anos 80, não é? Anos 80. Mas foram tempos bons, Aí, então, entra na obra, a dirigir, então, já todos os dias, ele ia à obra, um mestre, chamo-lhe mestre porque é o verdadeiro mestre construtor, Horácio Costa Sá. Horácio Costa Sá, que tinha prática de dirigir grandes obras públicas, com quem havia uma relação fácil, quer minha, quer do engenheiro Marcos Murta e do próprio Paz Janela, porque todos nos conhecíamos, e que assumiu então a condução da obra já numa segunda empreitada para concluir, acabar a obra e entrar na fase de equipamentos. O arquiteto Pedro Vieira de Almeida concebia a igreja, edifício, como uma tenda e, portanto, o chão devia ser de asfalto. É claro que aí valeu-nos o laboratório de engenharia civil. É que o asfalto é cancerígeno quando no interior e por isso não podia ser. E por isso é que acabou por ser este piso, não é? Mas a concepção ele tinha o seu significado. A grande discussão técnica era o pavimento. O arquiteto queria o pavimento de rua, o pavimento bituminose de rua, e tive que o convencer que existia uma norma europeia que dizia que os pavimentos fechados tinham que ser, não podiam prejudicar a saúde das pessoas, e o bituminose o libertava naturalmente produtos voláteis que iam ser prejudiciais à saúde, e lá o convenci. Mas não muito bem, ele ficou zangado, aí depois escolheu, e muito bem, um pavimento à base de uns ligantes com aglomerado de cortiça e cimentos especiais que dão os pavimentos na altura estavam a ser experimentados e ficou bem. Não estava prevista um espaço não digo um auditório, mas um espaço polivalente. E então conseguiu-se fazer isso, mantendo as capelas mortuárias tal como estavam previstas, com algumas alterações, e por baixo da igreja fez-se então como que uma espécie de uma cave, não é? Que hoje oferece um espaço também ainda polivalente. Esse baixo é onde iriam passar os cabos de eletricidade e outras coisas do género. E o arquiteto olhou para aquilo, qual passar aqui? Os cabos vão se ver todos, pá. E pôs todos os cabos a verem-se. Isto é uma máquina para se ver. Quando a obra estava concluída e viemos fazer uma visita, e era a altura de marcar a data da dedicação. E eu perguntei, mas então o que é que falta? E disseram, eu estou a querer me lembrar, o senhor Sá era o nome daquele profissional da Hagen que era muito respeitado. Bem, agora falta fazer a ligação para a luz. Então, isso é coisa de demorar? Pode demorar meses. O quê? Então a gente tem a igreja pronta e não faz a dedicação. Mas é preciso acelerar isso. Pois é, mas isso agora já depende não sei se era a EDP, penso que não seria ainda. Eu só perguntei uma coisa, quem é a pessoa que decide isso? O engenheiro fulano tal. Tomei nota. E qual é o telefone? E deram-me o telefone. No domingo seguinte, isto ia ter sido a meio da semana, no domingo seguinte eu disse, meus irmãos, na missa, está tudo preparado para a dedicação. Falta uma coisa, falta a ligação à eletricidade. E dizem-me que a coisa não é fácil. Eu vou dar o nome do senhor engenheiro que decide e o telefone.
Portanto, farão o favor de tentar, junto deste senhor, que realmente a ligação seja feita quanto antes. Na terça-feira seguinte, telefonam-me uma senhora, a secretária do dito engenheiro, a pedir, por favor, preparasse, porque todas as minhas senhoras aqui mais idosas puseram-se a telefonar. E a força da opinião pública foi uma coisa que, de facto, me lembro. Poucas vezes na vida tenho tido inspirações, mas aquela deve ter sido uma inspiração. A comunidade, no seu conjunto, colaborou muito com o Cónigo Janela e, sobretudo, em termos do apoio, que muitas vezes é de facto aquilo que os parcos mais necessitam. É a certeza de que têm os seus paroquianos a lutar no mesmo sentido e para o mesmo fim. Construir uma igreja dá trabalho, mas ao mesmo tempo é muito gratificante em termos de quem é pastor, porque é uma mobilização do povo, não é? É uma paróquia de portas abertas, mas nem sempre é fácil das pessoas encontrarem a porta. Não é? E também pela própria geografia do bairro, das igrejas. Como é que esta igreja, comunidade, se inscreve no próprio bairro? E eu creio que, reconhecendo, embora todas as críticas que se possam fazer à excentricidade deste polo, há um elemento que tem que se reconhecer. É que quando se compensou o bairro na sua origem e os espaços católicos litúrgicos, pensava-se em 3 espaços. Este seria um de 3, onde está a Igreja de São José, a Capela de São José, portanto uma igreja que ocupa um espaço central, este outro espaço e um espaço a nascente do bairro também, que chegou a imaginar. Muitas pessoas não conseguem simplesmente subir esta rampa aqui de acesso cá em cima, à entrada principal da igreja, não é? Agora, subir aquela rampa entre a escola e a igreja, há pessoas que se cansam ali aqui a subir aquela rampa. Também o bairro já está a começar velho, já há muitas pessoas que contribuíram para esta igreja já partiram. E a entrada principal da igreja, que é a entrada mais bonita, não é utilizada. Porque também não é prática do ponto de vista do bairro. Eu nem conheço essa entrada. Quando não conhecem, né, e quando veem o aspecto exterior, que é o betão, que já está com alguns problemas, que é uma construção assim meio tosca, quando entram e quando têm uma surpresa, né, normalmente têm sempre um choque, porque não é um espaço habitual, não é uma igreja típica, né, de cruz latina, onde as pessoas chegam, cada um procura o seu lugar. Mas depois eu acho que a experiência da Assembleia transfigura o olhar, porque as pessoas depois sentem-se bem aqui, não sentem que... não se sentem estranhas. Uma coisa que sempre me impressionou também desde que era miúdo era o tamanho dos vãos, que eu sempre me pensava, mas como é que isto se aguenta? E por acaso, apesar da igreja não ser alta e não ter aquela coisa das igrejas góticas que estão lá para cima e que a pessoa fica impressionada com... Aqui há uma do ponto de vista de estrutura, essa impressão se calhar vem mas ao contrário, não é? A pessoa, como é que isto se aguenta, mas sempre tão perto da terra, mas sem nunca chegar a tocar. A ideia seria justamente dar um tom, penso eu, de mais aconchego, mais... até porque
todo este espaço era suscetível de ser dividido. Daí esta estrutura. É assim, há pessoas que gostam, como eu disse, e há pessoas que não gostam. Mesmo em termos de referência, esta igreja está como uma referência arquitetónica, ou seja, aquilo que é a arquitetura moderna, e muitos arquitetos vieram aqui fazer trabalhos e tudo mais porque gostam. Em termos da comunidade paroquial, há pessoas que gostam também, há outras que não, mas é que nós temos 5 dedos na mão e são todos diferentes, não podemos gostar todos do mesmo, senão também era complicado. Lembro-me que era muito miúdo e que vinhamos aqui, portanto, estávamos sempre habituados lá embaixo a São José. Quando vinhamos aqui era assim um espanto, né? Porque a dimensão não tem nada a ver com a igreja de São José. Eu lembro-me quando vinha à missa, antes de ser padre, e ficava do lado de lá, que havia sempre aquele contraste entre o betão, a madeira e depois ali a zona do presbitério, que é tudo branco, é tudo mármore. Depois chegamos ali, são materiais mais robustos, mais nobres, que a mim transportam-me um bocadinho para Deus, para a beleza de Deus, para a solidez de Deus. Há uma coisa que eu acho que é bonita também nesta igreja, que é a pedra, e principalmente a pedra do altar, e isso acaba por o facto de tudo ser tão escuro e tão cru, acaba por fazer com que as pessoas tendam a direcionar automaticamente a olhar para as zonas para a zona que é mais bonita, que é o altar com a sua pedra bem enorme e toda aquela zona que está revestida, e nesse sentido até acho que como forma de direcionar o olhar até está bem feita. Surgiu a certa altura, quando se passou da primeira fase do betão aparente para uma fase de acabamentos, o arquiteto teve uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou rematar uma obra que toda ela está com um betão que eu não gosto? E então deu uma ordem que é esta: não se mexe neste betão, não se retoca nada. E então descobriu, já tinha pensado nisso, uma pedra muito macia para rematar grande parte daquelas superfícies, aliás, grande parte do pavimento térreo, que é uma pedra macia da Serra dos Candeeiros, molianos com uma característica, um grão especial. Depois surgiu a questão do altar. Como é que vai ser o altar? E o arquiteto, aí, lembro dele passar dias dentro da igreja a olhar para aquilo tudo. Como é que eu vou resolver isto? Então resolveu da seguinte forma: o altar é uma pedra de grande dimensão de mármore de Estremoz, completamente branco, pesa algumas toneladas, que ele foi escolher a um marmorista, uma dessas casas de Pedro Pinheiro, não sei qual foi, onde andou à procura da pedra que lhe agradou. E então a pedra veio, foi para o local, mas nessa altura surgiu um problema que era este: esta pedra pesa imenso. Como é que eu desloco esta pedra para o local? O local tinha capacidade de aguentar a pedra, já por baixo existe uma cripta que entretanto foi introduzida, e a dificuldade foi encontrar uma máquina que levasse a pedra para o local. A pedra que está no altar, infelizmente agora coberta com pano, na minha opinião, devia ser pura e simplesmente só com uma toalha cobrindo a superfície horizontal. Ninguém se atrevia a pôr aquela pedra, não havia. E foi uma senhora, Ana Maria Benar Guedes, mulher do pintor que tem aquele quadro da ceia por trás do altar, no presbitério,
que, pelo telefone, vejam bem, conseguiu mover mundos e fundos para se colocar ali aquela pedra que é uma beleza, não é? Que é uma beleza. E, portanto, o altar é alguma coisa que é um lugar onde toda a comunidade é chamada a participar. E, portanto, este altar responde pela sua dimensão, pela sua relação com o resto do espaço, oferece a possibilidade desse sentir participativo de toda uma comunidade aqui. Ele queria que o altar tivesse umas determinadas proporções, mas isso não respeitava o que está determinado na altura do altar, não é? Tem umas medidas próprias estabelecidas. E depois, enfim, o Sr. Patriarca disse-me, olhe para as janelas, ou ponhas o altar com as medidas que estão estabelecidas, ou então não vai ter bispo nenhum para lhe fazer a dedicação da igreja. A certa altura houve uma discussão muito grande sobre a altura que ele tinha dado para o altar. E queria um altar que enchesse bem o espaço, que fosse... E o Pedro desenhava um altar que era mais baixo, aliás, um bocado com a minha conivência, espicaçado por mim, que sempre tive, talvez por eu ser muito baixote, porque sempre tive tendência para que os altares realmente não ultrapassassem muito 90, 92, máximo 95 centímetros de altura. E nessa altura usavam-se altares com 1 metro de altura, uma coisa assim, que dava mais imponência. Não é? E o Pedro desenhava o altar assim, e aquilo deu uma grande discussão. E o Pedro justificava, e bem, a meu ver, os altares não... Isto tudo está ligado também aos gestos da liturgia. Há um momento da missa que se chama a elevação, em que o sacerdote pega no cálice e o eleva, faz este gesto, não é? E mostra a Assembleia. E o Pedro dizia assim, se o altar está a esta altura, agarra no cálice e depois faz assim, epá, isto não é nada, quer dizer, este gesto tem que ser um gesto que vem, de facto, de uma coisa que se eleva, não é? Quer dizer... Aquela pedra não é para ter toalha. Aquela pedra é para ter um pano assim horizontal, sem nada a pender, pá. Através, no âmbito do secretariado das novas igrejas, que a gente falava com muitos párocos, etc., quer dizer, sobre a ligação da toalha com o altar, quer dizer, que não deve ser, a toalha não é uma qualquer, como é que pode ser, enfim, quer dizer, e o que é a função da toalha, que é de facto é a mesa posta, não é? A troca de impressões sobre a prática de realmente os altares não estarem com a toalha posta sempre, não é? Não ser uma coisa para enfeitar o altar ou para não sei o quê. A mesa está nua, o altar está nu. Na altura da celebração, na altura da refeição, tal e qual como se trazem outras coisas, o cálice, as galhetas, o missal, não sei o quê, traz-se a toalha e põe-se a mesa. E isto era uma coisa que na Suíça, nos anos 60, que eu lembro que a Madalena Cabral, o João de Almeida, que frequentavam muito a Suíça e tudo, que era prática corrente a toalha ser posta só na altura da missa. E eles tinham até, e há fotografias disso, que é lindíssimo, 2 acólitos, um de cada lado, agarrando a toalha pelas pontas e desdobrando. A toalha estava toda dobrada com 2 pontas para dentro, não é? Quer dizer, cada um, e fazendo assim, a toalha estica. Agora, um de cada lado, agarrando nas pontas, em conjunto e simultaneamente, atiravam a toalha ao ar, agarrando pelas pontas, e a toalha pousava assim sobre o altar. Epá, é lindíssimo, e é uma valorização dessa preparação para a Eucaristia, o pôr a mesa já é de algum modo celebração, não é? O batistério no tempo pascal ou nos batismos é uma peça muito significativa, não é? Eu já tenho batizado algumas crianças ali
por imersão, embora não possam ser crianças já muito grandes porque não é muito funda a piscina, mas em termos celebrativos tem outro significado do que os batismos normais. E aquela ideia do mergulho, né, na morte de Cristo e depois ressurgir o homem novo, ali é tudo visível, portanto os sinais sacramentais ali tornam-se muito mais inteligíveis, é possível ter uma celebração mais rica, que fale mais até à vida das pessoas que participam. Nós já tivemos há uns anos, fizemos batismos aqui, em que na Vigília Pascal os jovens, geralmente eram jovens, entravam por um lado da piscina e saíam pelo outro lado, passavam mesmo, atravessavam a pia batismal. Pronto, a Igreja dos Olivais correspondeu até a esse desejo que havia de vamos repensar a possibilidade de repor o batismo por imersão, não é? Que é perfeitamente utópico, não era prático, não era realizável, não era por aí que era preciso, não é? De qualquer maneira, por muita piscina que se arranjasse, nunca era Rio Jordão, não é? Quer dizer, não chegava lá. É levar o símbolo para uma linguagem literária que já lhe é um bocadinho alheia, não é? Nas grandes celebrações que nós temos em que batismos, os sacramentos de iniciação, quando é na Páscoa, que os mais velhinhos fazem os sacramentos de iniciação todos de uma vez, em que estão as famílias todas e que geralmente estão os mais pequeninos, eu estou sempre à espera que haja um pequenino que vá tomar banho na pia batismal, porque como é baixinho, eles veem a água ali dentro e a tentação é andarem ali. Eu só estou à espera do primeiro dia em que haja um que mergulhe mesmo lá dentro. O batistério é uma coisa que, enfim, quer dizer, começada no contexto geral da obra e do projeto, não é? Quer dizer, um bocadinho complicado, com água por cima, água por baixo, umas pontes e não sei mais, mas porque foi uma experiência de batistério por imersão, não é? E pronto, e fui eu que acabei por desenhar os acabamentos do batistério, por fazer aquilo. Com uma particularidade, que há um painel de mármore, no fundo, assim, com umas ondas e tal, que aquilo é um desenho, digamos, original do Raulino, e aqui da Casa do Cipreste concretamente. E o Pedro tinha-me dito ao Diogo, eu gostava muito que aqui a parede do fundo do batistério que tivesse aquelas ondas desenhadas pelo teu avô, não sei mais e tal. Sim, senhor, pronto. E eu sabia disso, tinha tido essa conversa, de maneira que fiz-lhe a vontade, pus lá o tal painel. Não é nem do Pedro, nem meu, é do Raulino, curiosamente. Bom, enfim, quer dizer, adaptado, não é? Interpretado. E como, por exemplo, também a Capela do Santíssimo, o Sacrário, não é? É desenho do Miguel Andrade e Sousa, arquiteto Miguel Andrade e Sousa, que trabalhava nessa altura no secretariado e que se ocupou e que desenhou aquele sacrário, com algumas coisas também nas capelas mortuárias lá por baixo. Enfim, quer dizer, mas que são contributos pontuais, não é? Quer dizer, de coisas dentro, tanto quanto possível, dentro do espírito daquilo que o Pedro tinha definido e desejava. O espaço litúrgico tem o batistério no seu centro. De um lado, depois, o sacrário, do outro lado, o altar para a celebração da Eucaristia. É verdade que aquela sala adjacente, que se costuma, penso eu, abrir, amplia o espaço eucarístico para a Eucaristia, mas também é verdade que ficamos todos um pouco descentrados daquela que é a zona central da vida da Igreja, que é a zona da Eucaristia. É um bocadinho estranho quando às vezes as pessoas estão a entrar a meio
e depois vê a pessoa a entrar. Eu acho que não é muito bom na ótica de quem chega atrasado. Mas até os meus padres podem topar e perceber: ai, tu aqui, tu só estás a chegar na homilia, então, mas que é isto? Pronto, já não podes comungar. Quando é de semana, está pouca gente, há sempre aquela tendência mais individualista, de um fica num canto, outro fica no outro. Não só em termos humanos é difícil chegar a todas as pessoas, mas em termos celebrativos falta aquela solidez da Assembleia que se reúne para celebrar a Páscoa, para celebrar a Eucaristia. Portanto, é uma experiência mais onde esse sinal não é tão visível, porque a Igreja está toda disposta, não é? À volta do altar, à volta dos focos litúrgicos, e quando os bancos estão ocupados, esse sinal é muito forte, é muito visível. Normalmente, até as pessoas que não gostam da Igreja, que têm mais dificuldade em entender este tipo de construções, quando celebram aqui a Eucaristia, quando fazem a experiência da Assembleia, que é uma experiência estruturante na liturgia, não é? É um dos sinais de que fala o Concílio Vaticano II. Um dos sinais de Cristo na liturgia é a Assembleia que se reúne, e aqui isso é muito visível, não é? Não é uma assistência, não é um público, é uma Assembleia à volta do altar. E isso está muito bem assinalado, da minha perspectiva, precisamente pela pintura que encima o altar, que imediatamente sinaliza, do ponto de vista simbólico, qual é o sentido deste mesmo altar. E é o sentido da partilha de uma refeição, que é uma refeição que para o crente não é apenas para o crente católico a partilha do pão e do vinho, mas que nesse partilhar o pão e o vinho é o comungar do corpo e do sangue de Cristo. E, portanto, apela aqui a uma dimensão de visibilidade que a comunidade participa, mas que aponta para uma dimensão de invisibilidade, que aliás está sugerida na própria pintura, que assinala muito bem essa ausência de rosto, porque é no fundo remeter para um rosto de Cristo. Rosto esse, expressão essa, corpo esse, que está depois consagrado na hóstia, reservado numa outra ponta do altar, que é precisamente o do sacrário, onde está a reserva eucarística. E, portanto, há aqui, sem que isto seja um modo tradicional de o pensar, uma articulação interessante, que merece ser sublinhada, porque tem e pode, simbolicamente, despertar aqui este sentido da presença viva de Cristo no sacrário, ao mesmo tempo que isso aponta para o lugar de onde vem e de onde brota essa mesma vida, que é também da vida da própria comunidade que se reúne para celebrar. Já me aconteceu com um pequenito de 7 anos, no sacrário, ele sabia que era o sacrário, mas na cabeça dele ele sabia e não sabia, porque quando vem recolher as hóstias, ele desatou-me a puxar o casaco e a gritar ao São, estão a pôr Jesus no micro-ondas. Depois há aqui uma outra questão, que é, esta igreja tem como oráculo Nossa Senhora da Conceição, de que temos ali a imagem. Ora, originalmente aquela imagem não era para estar no altar principal, mas era uma igreja que estava aqui, no meio do seu povo, Nossa Senhora, Maria, que participa também ela desta comunidade celebrante em que todos se revêem. A luz que tem, gosto da forma como está direcionada para os caminhos. Ela dá-nos um calor e uma envolvência que pode ser explorada, quer quando ela está cheia, quer quando a pessoa possa estar aqui sozinha ou com meia dúzia de pessoas num espaço de oração. Eu creio que é um convite a esse sentido de participação, o sentir-se envolvido, o sentir-se fazendo parte de alguma coisa que tem uma escala doméstica, para usar a sua expressão. A luz foi resultou muito a luz. Lembro sempre o arquiteto Nuno Teodoro Pereira, quando aqui veio, uma das coisas que ele gabou foi justamente a luminosidade.
as pessoas não reparam muito no jardim, não é? E, portanto, as pessoas entram e vão diretamente para a igreja, não reparam nos jardins, a não ser que lhe demos, às vezes no verão, com uma festa da paróquia, utilizamos os jardins para fazer o almoço ou o jantar, ou um espaço de convívio, mas tirando isso entram e passa despercebido. Quando fazemos algumas festas, algumas celebrações ou reunimos a comunidade depois da Eucaristia à volta de um lanche, estes espaços são ótimos para isso, porque acabamos por ter ali um espaço ao ar livre e que podemos estar ali, podemos conviver e estamos na natureza, acabamos por estar na natureza. E estes pátios que aparecem aqui, nesta proposta, é um bocadinho a materialização deste o que é este viver dentro, como é que nós controlamos um espaço num bairro que todo ele é verde e cheio de espaços sobrantes, muitas vezes relevados, como é que nós nos podemos apropriar desse espaço? É limitando. Ou seja, não gostaria de chamar estes pátios de claustros, mas na verdade é um bocadinho esta ideia de um espaço que pode ser usufruído por quem usa este espaço. Foram espaços bem utilizados e bem aproveitados. E julgo que se vermos só à nossa volta betão, paredes, casas, é sempre mais desagradável do que querermos parar um bocadinho, por exemplo, o nosso trabalho, ou o nosso estar, ou até a nossa oração, olharmos para o lado e termos um espaço ajardinado onde Deus também se nos pode manifestar na natureza ali presente. Mas é um contraponto interessante trazer para o interior do próprio edifício esses jardins interiores, não é? Esses jardins interiores, como contraponto ao espaço do edificado, porque nós precisamos sempre destes dois polos, não é? O sentirmos parte de um mundo, de uma natureza envolvente e, ao mesmo tempo, criarmos espaços de aconchego que nos protegem da chuva, do vento, do frio, mas que estão em diálogo com esse exterior, não é? E ter uma aula de catequese num pátio é muito mais agradável do que tê-la dentro de uma sala fechada. Realmente extraordinário, uma igreja que nos propõe esta multiplicidade de percursos, esta possibilidade de celebrar no interior, mas também celebrar no exterior. Quer dizer, pode celebrar uma missa campal com os meninos da catequese num pátio desta igreja, por exemplo. E essa possibilidade, são poucas as igrejas que potenciam isso, por exemplo, na cidade de Lisboa. Essa valorização do percurso dentro do edifício é uma característica do Pedro Vieira de Almeida. Aprendi muito isso com ele. E que é uma preparação, é uma forma, uma transição entre o exterior e o interior. Quer dizer, nós estamos a fazer um percurso, mas já no interior mas que ainda não é o interior do. Isso é uma coisa que acho muito bonita, que gosto muito, pá, que me faz sentir muito bem. Pá. O Pedro Vieira de Almeida assume-se como crítico da arquitetura, e teórico também, para além de projetista. E realmente parece-me que há aqui uma ideia que ele vem a explorar desde o meados da década de 60, em que escreve uma série de artigos sobre a importância do espaço perdido. Durante a década de 60 tínhamos uma excessiva preocupação, e se calhar a década de 50 também já manifestava isso, por aquilo que na arquitetura religiosa chamamos o funcionalismo litúrgico, ou seja, cada espaço da igreja tinha que ter uma função explicitamente relacionada com a própria celebração do rito, não é? E com a própria liturgia. E, portanto, não havia havia um certo horror a tudo aquilo que fugisse a esta ideia de função. O Pedro Vieira de Almeida vem-nos escrevendo desde os anos 60, que isso é uma parte essencial da arquitetura, que ela nunca poderá ser subvertida, no sentido em que não pode ser mais o espaço perdido do que o espaço que é funcional, que tem uma função realmente atribuída, mas que é uma componente essencial para uma leitura poética do edifício, por exemplo. E estas ruas, estes corredores que esta igreja propõe, estes espaços de deambulação que nos permitem olhar para a igreja e ir envolvendo, e não apenas numa leitura axial frente ao altar, mas percorrer pelo lado, por trás,
dar a volta, todos estes percursos possíveis, este leque de possibilidades, tem muito a ver com isto, com o recuperar aquilo que, ao fim e ao cabo, nós encontramos nas grandes catedrais antigas, não é? Em que nós percebemos que nem todos os lugares veem um altar, porque as colunas, porque a estrutura exigia um dimensionamento que não permitia o espaço intercolúneo, não permitia a visão sobre o altar, e, portanto, havia lugares que, se calhar, não desempenhavam outras funções que não apenas o espaço celebrativo de culto. O sentido de um espaço interior perdido parece-me estar ligado a uma tradição cristã de uma maneira muito profunda, a possibilidade de deambular, de percorrer um espaço. Apercebi-me da necessidade de enquadrar a funcionalidade dos chamados espaços perdidos, justamente porque estes espaços parecem corresponder à confluência sem atrito entre a noção de forma e a noção de função. Dizia Paul Valéry que poesia é uma longa hesitação entre o som e o sentido. Apercebi-me então que se, como hipótese de trabalho, poderia dizer paralelamente que a arquitetura corresponde a uma longa hesitação entre a forma e a função. O projeto do arquiteto Vieira de Almeida tinha uma base muito... uma base em planta, que são duas direções ortogonais, cruzando-se naturalmente, que, segundo as quais se distribui todos os acontecimentos do novo projeto. Concretamente, neste caso, a igreja. Ele já tinha feito um trabalho idêntico no concurso para a Marina de Vila Moura. Marina de Vila Moura, ocupação turística de toda a zona inicial de Vila Moura. E a sua proposta era um projeto em que também havia duas orientações perpendiculares entre si, só que ele aí jogava com terra e água, porque a zona tinha bastante água. Enfim, ganhou o concurso, mas depois não ganhou a adjudicação de trabalho, porque o dono da obra achou que ia ser caro e complicado, e certamente que era, mas teria sido muito interessante. Também há aqui uma ideia, ideia de uma condição urbana que o Pedro Vieira de Almeida fala, que é reproduzida aqui nestas ruas, nestes grandes corredores, que criam este sistema quase de quarteirões, não é? De cheios e vazios. E isso é o que ele chama de recuperar a condição urbana para dentro do edifício. Ou seja, é como transpuséssemos a escala da cidade para a escala do edificado. As outras propostas que foram apresentadas ao concurso exploravam muito esta ideia de o que nós precisamos é um teto, e depois o que nós fazemos debaixo do teto vai ser mutável, porque a maneira como nós hoje estamos a celebrar, se calhar não vai ser a mesma daqui a uns anos. E, portanto, esta ideia de reconhecer a Igreja como um espaço de mutação, que não é nada que tenha que ser como sempre foi, é o desafio que é proposto pelo próprio arquiteto no seu projeto. Ao contrário do programa tipo, de uma igreja como um gesto único carregado de sentido, preferia que a igreja fosse o somatório de vários gestos sobrepostos, carregados de sentido. As portas vão sendo abertas hoje em dia já para outro tipo de coisas, para outro tipo de utilizações, não é? Conferências, reuniões, colóquios, debates, etc. Quer dizer, porque não um lugar de culto que é também acessível a isso. E essa versatilidade, quer dizer, não diz só respeito, penso eu, a cada um dos espaços existentes, como ao próprio conjunto e à maneira como esses espaços são articulados. Ora bem, este projeto da Igreja de Olivais Sul apontava nitidamente para a possibilidade de fazer isto. Isto é desenhado como um sistema um bocadinho em aberto, um bocadinho na lógica de Humberto Eco, a obra em aberto, que as pessoas podem se apropriar dela e podem potenciar o uso dela. E, portanto, as combinações possíveis eram múltiplas. Tanto podia a igreja funcionar como um espaço celebrativo uno, ou então prolongar-se em dias de maior participação nas salas que lhe eram anexas. O facto de termos espaços mais informais logo à disposição no final da celebração permitia-nos manter sempre algum contacto entre todos, não nos dispersávamos de imediato. Os grupos, portanto, tinham sempre a possibilidade de ir fazendo a organização do espaço de convívio.
e portanto nunca ficávamos ausentes desse lado também humano e extremamente importante para conseguirmos ser melhor igreja. Há pessoas que vêm à salvação, que conhecemos, parece uma família. Esta ideia da Assembleia, que não está num espaço estranho, não é? Que está num espaço comum, e de que tudo se dispõe para isso, não só a configuração dos bancos, mas depois toda a familiaridade do espaço torna-se próximo, não é? Apesar do betão ou dos elementos assim mais rudes e mais frios. É um ciclo. Os edifícios não são mortos, os edifícios são sempre edifícios que são habitados. E, portanto, o desafio é como é que as comunidades habitam os espaços e procuram também descobrir, na relação com a sua história e com a história da construção dos próprios espaços, as propostas que outras gerações, outras sensibilidades, porventura, tiveram na origem. Há que alterar o conceito de arquitetura. Esta deve deixar de ser considerada como uma coisa que se constrói para ser considerada como um processo que ultrapassa o edifício. O edifício é apenas um momento de síntese provisória num fluxo de intervenção contínua entre e a partir da sociedade. O sonho era este, podia ser um bocadinho utópico, de qualquer maneira, veio a ser um bocadinho utópico primeiro, porque não era fácil o uso, as pessoas não estão habituadas a montar ou a utilizar um mecanismo deste género. E quando eu digo mecanismo, vamos lá ver, isto não é depreciativo, não é considerar que aquilo que é uma máquina, não é? Como a Corregia dizia quando fez o Bloco de Marseille, que é de machina habité, não é? Não, isto não é uma máquina para rezar ou uma máquina para... não é nesse sentido, mas é uma máquina na forma de utilização, da possibilidade de utilização. E isso, quer dizer, está muito longe de ter atingido os 100% de rendimento desta proposta, não é? Se tivermos uma leitura crítica daquilo que foi o legado dos anos 60 e dos anos 70, esta ideia de polivalência máxima, muitas vezes, percebemos que poucos foram os espaços que funcionaram com uma grande vitalidade, ou funcionaram durante um período curto de tempo. Eu penso que nunca se levou efetivamente até ao fim as possibilidades que este espaço permitia de ocupação, de apropriação, de animação, seja do ponto de vista celebrativo, seja do ponto de vista da dinâmica da comunidade paroquial. Essa ideia de juntar, digamos, os espaços, se repararmos, o próprio espaço litúrgico pode ser ampliado com a utilização daquele salão lateral, que foi muitas vezes, teve que ser muitas vezes utilizado, e que vem muito mais ao encontro do que é o entendimento da Igreja hoje, da Igreja como corpo de Cristo, das pedras vivas, vem muito mais ao encontro daquilo que é de facto o grande desejo para a nossa Igreja nos dias de hoje, que não seja um espaço, uma igreja de sacristia, como se costuma dizer, mas que seja de facto uma comunidade que chama, que convoca e que envia. Não se trata de fazer salinhas e saletas para os vários movimentos e para cada um ter o seu cantinho e tudo. Não interessa cada um ter o seu cantinho. Aquilo é a sala comum, é o espaço comum, é a casa comum de uma família inteira, que tenha, evidentemente, várias atividades diferentes, mas que não exigem, quer dizer, exclusividade e ter a chave da porta, não é? Como é que a Igreja se pensa como uma parte e não o todo do bairro e da sociedade. E, portanto, como é que disputa e se inscreve na definição de novas centralidades? Precisamente a partir, se quisermos ir aos dias de hoje, aos desafios que a própria teologia católica propõe à Igreja, que é ser uma Igreja para todos, mas ir às periferias. Um dado interessante aqui é pensar que aqui havia uma lógica nova de composição de cidade, que era a mistura social.
Ou seja, não era uma ideia de um bairro homogéneo, como seria, por exemplo, a bairro da Encarnação, quando foi criado, mas um lugar onde se encontravam pessoas de diferentes grupos sociais ou classes, fossem trabalhadores ou outros. O que interessava aqui era realmente promover o encontro destas pessoas. E os equipamentos públicos, e naturalmente as igrejas também, têm um papel fundamental a par das escolas, por exemplo. É uma comunidade muito diversa. O próprio bairro é muito diverso. Porque há pessoas a viverem em situações de alguma pobreza, há pessoas com boas condições de vida. É uma mescla muito interessante e que depois aqui na igreja tudo se dilui. Isso é bonito e percebe-se que as pessoas não são julgadoras. Acho que é uma paróquia muito completa. Por um lado, um esforço muito grande que se vinha fazendo na Igreja Católica em Portugal e concretamente na Diocese de Lisboa, de construção de novas igrejas que ocupavam novos bairros e procurando fazer de acordo com uma arquitetura religiosa que dialogasse com a modernidade. E esta igreja é uma expressão disso mesmo. A igreja estava concebida dentro daquele espírito, insisto, do despojamento, não é? Do despojamento. É claro que depois as sensibilidades evoluem e há como que um horror ao vazio e ao despojamento. Uma proposta de uma certa simplicidade, de um certo despojamento. Portanto, o que contaria seria o modo como se viveria, celebraria, pelo canto, pela oração, pela presença de cada um, esse sentido comunitário. O apagar da presença urbana da igreja-edifício leva a pensar que existe todo um esquema novo de sinais, a criar a partir quase do zero, que deveria indicar ao crente os seus locais de reunião e de culto. É a função que tinham os campanários e as torres de igrejas. Aí está uma primeira e não simples tarefa para os arquitetos que projetem agora novas igrejas, criar os sinais urbanos distintivos desse equipamento. As pessoas muitas vezes passam e quase que não se apercebem, apesar de termos os sinos, de termos a cruz, mas não se apercebem realmente de que é uma igreja. Não é a igreja ideal para se casar, não dá para fazer um desfile, não dá para fazer... E algumas pessoas quando dizem-me isso, que parece que estão nas catacumbas, não é? Mas depois quando começa a celebração, não é? Quando depois começa a luz, tudo transforma ali, não é um buraco, é um espaço que tem a sua dignidade, tem a sua dignidade. Estava uma senhora a perguntar onde é que era a igreja. Não, mas a igreja é mesmo ali. Ainda tenho que dar uma volta. Não, é mesmo ali. Portanto, porque não, as pessoas passam por aqui e não percebem que isto é uma igreja. Portanto, não estão mesmo à espera. Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Não sei, eu quando ouço este nome, penso assim numa igreja toda muito ao século XVIII, tudo assim, com uma torre sineira. Pronto, isto é uma torre sineira, não é? Mas com aquele aspecto mesmo de igreja antiga, não é? E aqui não tem nada a ver. E por isso as pessoas passam por aqui, há muitas pessoas que passam e não percebem onde é que é a igreja. Talvez tenha ficado um edifício muito escuro, um edifício demasiado quadrado que me lembro de algumas pessoas o terem por vezes confundido com uma central de caminhonagem. Lembro-me também de um outro acontecimento que um senhor que por ali morava e que era condutor de caminhões-tir estacionava, quando vinha ao fim de semana, estacionava muitas vezes o caminhão-tiro que trazia à frente da igreja porque pensava que outros caminhões dali sairiam e, portanto, o estacionamento do seu caminhão ali não faria qualquer tipo de diferença. Até que houve, não sei se o padre Helder, na altura, conversou com o senhor ficou muito espantado daquilo ser uma igreja, mesmo estando lá a cruz afixada.
ficou muito espantado e não voltou respeitou e não voltou a estacionar, porque era sobretudo, se não estou em erro, ao fim de semana, que era precisamente quando a igreja mais era utilizada por aquele lado. Eu vivia mesmo da minha varanda de casa dos meus pais, via esta igreja, por isso para mim esta sempre foi a referência desde que era pequeno da igreja, do que é uma igreja, por isso nunca me questionei, quando era miúdo não me questionava, mas isto é mesmo uma igreja, é tão esquisita. Não, era a igreja, por isso não era uma questão. Terá estas dificuldades, terá outros benefícios, mas mais que não seja porque é um espaço para a comunidade cristã se reunir, portanto é de louvar. É de louvar quem o iniciou, quem o construiu e quem agora o mantém. Acompanhei na juventude o nascimento desta igreja e até a dedicação, e por isso estive dos dois lados, né? Cresci aqui, fui aqui crismado, fui aqui que fiz a caminhada da fé e depois, passados uns anos, parei aqui como pároco. Por isso a minha relação é uma relação muito afetiva, não é gosto ou não gosto, sinto-me em casa e por isso tenho alguma dificuldade em ver os defeitos ou aquilo que as pessoas normalmente sentem numa igreja pesada, escura, com muito cimento. Para mim é a casa que eu conheço e por isso não tenho essa noção. É uma relação particular, acho eu, porque é como se tivesse nascido aqui. Não tem feitio de igreja. Bom, feitio de igreja a gente não sabe bem o que é, porque tem sido tudo ao longo de todos os tempos. Escura e triste, quer dizer, pode ser realmente, mas isso também não é defeito, quer dizer... ela em si própria oferece imensas oportunidades de emoção. Quando nós a percorremos, quando andamos lá por dentro e até quando voltamos cá por fora, faz-nos pensar. O que eu vejo é que quem vem de novo, ao entrar na igreja, surpreende-se, porque vê por fora este edifício, né, que ainda para mais é um edifício muito compacto, né, que na gíria chamam-no bunker. E depois quando entra no espaço litúrgico, na igreja mesmo, afinal não é tudo assim. O projeto não foi terminado, né? E portanto, para além do espaço de culto e dos gabinetes e da biblioteca, dos jardins, depois faltam os espaços da comunidade, né? Faltam salas para a comunidade se reunir, para a catequese, para os grupos, para a vida da paróquia. E isso é uma das maiores dificuldades em relação a este edifício, né? Eu lembro-me de dar catequese numa sala que foi organizada para o efeito, portanto, que era um biombo que separava um corredor, e ao fundo do corredor colocaram um biombo para que se formasse ali uma pequenina sala de catequese, onde eu estava com o grupo que me tinha sido entregue. Nós temos a catequese toda na Igreja de São José, por um motivo. Aqui não há salas. Nós temos o salão lá embaixo, temos ali aquele espaço corrido que é uma espécie de salas, mas que não tem a separação, é quase como que um corredor, então não temos salas aqui. Isto é um fato que só tem calças e colete, falta-lhe o casaco, ou seja, o edifício em altura, onde seria a sede para os escuteiros, para a catequese, para as atividades e até para a residência paroquial. Isso nunca chegou a ser construído aqui na zona mais oriental da igreja.
E nós vamos ao resto da Europa, por exemplo, à Alemanha ou à Suíça, onde há imensas igrejas em betão, e mantêm-se com um ótimo aspecto, que tecnicamente se calhar já foram muito cuidadas e foram bem mantidas, o que lhes permite envelhecer bem. E eu acho que estamos num momento-chave de perceber que queremos envelhecer bem ou queremos remendar esta igreja. O facto do telhado ser em terraço ao longo dos anos, as infiltrações, a questão da manutenção dos materiais, das madeiras, precisava tudo houve aqui um tempo em que era tudo novo e deixaram avançar, e agora algumas coisas estão a precisar de o telhado já foi, e agora um dia terá que ser as madeiras que estão a perder a sua nobreza, não é? Pelo sol, Portanto, quando eu digo completar a igreja, também faz sentido pensar o que é que hoje faz falta a esta igreja. Porque é exatamente essa questão. Não é apenas uma questão de forma incompleta, mas é uma questão de um programa. E que programa é hoje? O que é hoje? Uma paróquia na cidade? Se calhar é a pergunta que está por detrás do projeto de arquitetura. Acho que realmente que era uma altura fundamental para se pensar o que é que isso representa e de que forma é que pode ser posto em prática, fazendo dali uma experiência, de algum modo, uma experiência piloto. Encarando a maneira de utilizar a igreja de uma forma diferente daquela que é a rotina e que vem desde sempre, não é? Porque ali é que era... Enfim, foi uma grande ocasião para se dar essa volta, fazendo, a propósito disso, uma reflexão pastoral e litúrgica sobre como é que as coisas funcionam ou podem funcionar. Esta igreja acaba por ser este sistema, não é? Que, como o júri avaliava, que é mais do que uma forma, é um sistema que estamos a propor, mas que é uma obra incompleta e, portanto, é preciso muito bem, hoje, fazermos a avaliação do que é que falta. E se calhar, por um lado, podemos achar que nos falta uma igreja nova, mas talvez falte-nos acabar esta. E o acabar sempre com o sentido que ela nunca acaba. Para já, olhando para aquilo, a primeira pergunta que se faz é assim, mas afinal, o que é uma igreja? E o que é ter feitio de igreja? E como é que se utiliza uma igreja? E para que é que uma igreja serve? Porque isto são tudo questões inerentes à percepção, à avaliação que possa ser feita sobre aquela obra. E isto é muito útil, quer dizer, é uma oportunidade de catequese, é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de questionar coisas desde o princípio. A Igreja do Pedro faz pensar, outra vez, no essencial das coisas.